Fernando, essa é a segunda etapa do processo, aqui na Fazenda Santa Helena, a etapa de beneficiamento. Por gentileza, Fernando, qual que é o objetivo maior dessa etapa de beneficiamento? O objetivo dessa etapa, Mário, é você colocar o produto in natura em condições de armazenagem e transporte. Para isso, basicamente, o que a gente faz na usina de beneficiamento é retirar a água do produto para ele poder conservar e prensar ele para você diminuir o volume e deixar ele em armazenagem e transporte. Fernando, realmente esta é uma técnica interessante para reduzir o custo de implantação. Você está consorciando o milho com o seringal. Como é feito isso normalmente, Fernando? Se você manter um espaçamento adequado entre a linha de seringueira, as linhas de seringueira e a plantadeira, você consegue cultivar milho, soja na entrelinha até o quarto, quinto ano de vida da seringueira. Isso ajuda a reduzir bastante o custo de implantação do seringal. Essa, inclusive, é uma das dicas que nós temos para a redução do custo da implantação. Perfeitamente. Amigo do campo, estamos retornando à sede da Fazenda Santa Helena. Depois dessa maravilhosa visita que fizemos ao seringal, não só na estrutura de produção do látex, como aprendemos, mas também na estrutura de beneficiamento. Agora retornamos o nosso bate-papo com o Fernando, onde eu vou me ater a duas palavras-chave. A primeira palavra-chave, Fernando, é produtividade. E a segunda palavra-chave, uma palavra mágica aqui para a Fazenda Santa Helena, é como a Fazenda Santa Helena trabalha para manter os seus custos adequados. Fernando, produtividade. Vamos conversar um pouco sobre produtividade. O que você pode detalhar e que definitivamente quais são as dicas que nós vamos deixar para o amigo do campo interessado em entrar neste negócio? Então, Mário, para você aplicar a técnica para conseguir a produtividade, você precisa ter um ambiente apropriado para isso. Você precisa ter um seringal limpo, você precisa ter um seringal onde você fez uma gestão de painel, você precisa ter uma assistência técnica de qualidade, para, enfim, você conseguir inserir essas ferramentas de gestão e conseguir auferir a produtividade. Porque se você imaginar que para você ter produtividade, você precisa sangrar no horário mais fresco e mais úmido. Se o seringueiro morar muito longe do seringal, você já começa a ter uma dificuldade de levar e buscar, por exemplo. Outro exemplo, se esse seringueiro não tiver uma orientação técnica de como fazer a extração, ele não vai tirar o máximo da árvore. Ele tem que tirar o máximo sem ferir. Para isso ele precisa de uma orientação técnica. Fernando, naturalmente, você pode conseguir aumentos ou ganhos de produtividade trabalhando no comportamento das pessoas. Como eu estou vendo, existe uma preocupação muito grande aqui na nossa Santa Helena, no que tange a se promover motivação e manter a equipe motivada, número um. Mas, por outro lado, sobre a ótica de técnicas e de tecnologia, o que a tecnologia ou a técnica promove de ganhos de produtividade? Se você tiver um seringal bem cuidado, tá? Com as canecas todas viradas para o mesmo lado, na mesma altura, o que a gente chama da gestão de painel, além de você facilitar o serviço do sangrador e você ganhar produtividade com esse sangrador, você ganha gerenciamento. É muito mais fácil você passar num seringal desse e verificar se todas as árvores foram sangradas, se não faltou bica ou caneca em alguma árvore, enfim,
você conferir o trabalho do seu pessoal. Então, é muito importante que você aplique essa gestão. Mas para aplicar essa gestão, você tem que ter condicionado o teu seringal antes. Perfeitamente. Fernando, então agora vamos à segunda etapa. É sabido que nos seus custos de produção, o impacto da mão de obra, não só a mão de obra direta daqueles que extraem, que fazem a sangria do seu seringal, mas também a mão de obra de gerenciamento administrativa tem um peso significativo, quase 70% dos seus custos, talvez. É isso mesmo, né? Isso. Eu pergunto o seguinte, o que de fato, qual a dica que nós podemos dar para o nosso amigo do campo para efetivamente promover uma redução de custos da mão de obra? Para você reduzir o custo de mão de obra, você precisa reduzir o número de sangradores. Você só consegue reduzir o número de sangradores se o mesmo sangrador sangrar mais árvores por dia. E isso é possível, como nós apresentamos lá na fazenda, se você tiver um ambiente adequado para ele poder aplicar a técnica de colheita da borracha com eficiência. Então eu estou entendendo o seguinte, isso é fundamental. Amigo do campo, estamos ressaltando a importância da gestão para que nós possamos otimizar os custos de produção. Em termos de organização e métodos, organização e limpeza, e não só uma metodologia adequada para fazer essa colheita, você pode fazer com que a mesma mão de obra possa sangrar, se é que esse é o termo técnico aqui colocado, muito mais árvores por dia, oferindo então uma redução drástica nos custos de produção e aumentando naturalmente o retorno sobre o capital empregado. Veja bem, Mário, só complementando a sua questão, você então para mudar de um sistema de sangria D4, que a cada 4 dias o sangrador volta a sangrar a mesma árvore, para um D5, inicialmente você fala, vai cair a minha produção. Só que você tem ferramentas que quando você diminui a frequência de sangria, a árvore descansa mais. Você pode aumentar o estímulo, tá? Você tem técnicas com uso aí de estimulantes na árvore para você produzir mais. E você precisa de uma orientação técnica adequada para conseguir trazer esse resultado. Então, com menos sangradores, a mesma produção. Fernando, essa química que se coloca na árvore para que se aumente a produtividade, eu tenho notícias que é caríssima. É uma química bastante cara, o estimulante para seringueira. E esse estimulante, como é que você administra esse estimulante? Isso aí é tão caro que é como a história do presidente do clube, ele que bate o pênalti, né? Então esse é o pênalti que você bate. Exatamente. Ao invés de você entregar o produto para o seu sangrador gerenciar, você já faz a diluição no escritório e você já entrega o produto distribuído entre todos os parceiros, entre todos os colaboradores, para eles fazerem a aplicação, para não correr o risco de ter um ou outro que é mais dono do pedaço, passar mais estimulante na parte dele e outro passar menos na outra parte. Perfeitamente. Amigo do campo, eu entendo que essa fantástica viagem ao mundo da borracha foi efetivamente um sucesso. Nós tivemos a oportunidade de receber do Fernando Guerra uma série de dicas que seguramente vão ajudá-lo a promover ganhos de produtividade e vão tornar o seu negócio mais e mais rentável. Muito obrigado. Crucial para esta cadeia. Nós somos grandes importadores de borracha natural. Isso alguns falam que é uma verdadeira vergonha nacional, porque a borracha ela foi descoberta na região amazônica, isso em 1700 e alguma coisa, então ela é originária do Brasil, a árvore é originária do Brasil, tanto que o nome da árvore é Hevea brasiliensis, mas é uma vergonha, o Brasil não consegue hoje atender a sua produção.
nós importamos mais ou menos 3/4 da nossa necessidade interna de consumo, ou seja, nós produzimos apenas 1/4. Então, o Brasil é um grande importador de borracha natural. Eu diria que depois do trigo, tá, a borracha natural, dentre as commodities agrícolas, é aquela que nós mais importamos em termos de volume. Maravilha. Professor, e com relação à geração dos empregos? Quantos empregos são gerados? Uma estimativa nessa cadeia? Bom, de novo nós caímos naquela questão de como são muitas indústrias, tá? Muitas vertentes que fazem uso dessa matéria-prima, nós não conseguimos precisar a cadeia como um todo quantos empregos gera. Mas eu daria um grande número ao senhor, estimado, tá? Que só na produção, só no campo, na produção da seringueira, nós devemos estar ocupando alguma coisa como de 30 a 35 mil pessoas, 35 mil empregos diretos só no campo com o trabalho da extração do látex. Maravilha. E quem está fazendo acontecer na produção da borracha nesse país? Okay. Nós temos o produtor paulista, o eveicultor paulista, eu diria que é o principal agente de mudança nessa cadeia, o agente de desenvolvimento dessa cadeia. E veja bem, eu falei produtor paulista. Né? As pessoas no Brasil, a sociedade em geral, ela associa muito a produção de borracha natural à região amazônica, ao extrativismo amazonense. Que é aquela história onde tem uma árvore aqui, outra daqui a 1 quilômetro, né? A árvore na sua natureza, as pessoas vão lá e extraem os seringueiros. Né? Aqui nós não estamos falando exatamente dessa produção. Essa produção ainda existe, mas ela representa hoje não mais do que 5% no total. A produção o forte, o pesado da produção, ela é feita pela eveicultura, que é o cultivo da seringueira. Assim como nós temos o cultivo do café, das árvores cítricas, de uma frutícola qualquer, nós temos o cultivo da seringueira. E esse cultivo, ele é realizado em grande parte mais na região sul, a região, diria, sudeste e centro-oeste. O estado de São Paulo, hoje, ele é disparado o maior produtor de borracha natural, aí respondendo por alguma coisa como 60% do total nacional. Então, é o produtor paulista aquele que mais tem investido, isto eu diria que desde a década de 70 para cá. Então, a maior produção ela acontece no estado de São Paulo. Então, o produtor paulista é aquele que está na ponta dentro desse processo como um todo. Professor, muito obrigado pela sua contribuição, brilhante contribuição aqui no nosso Gestão no